Ainda falando do período do terror, eu tenho aqui entre 1900 não, né? 1793, 93 e 1796, a eclosão de uma revolta no campo chamado Revolta da Vendéia. E por que os camponeses se rebelam? Simplesmente porque eles acreditam que a República não está defendendo seus interesses. Aquelas promessas de abolição dos impostos, de melhoria de vida, não são cumpridas. E aí eles pegam em armas contra a revolução. O lema deles é por Deus, e por Deus e pelo rei. Tá? Então eles passam a ameaçar a República defendendo o retorno de uma monarquia. E por Deus pelo seguinte, muitos padres, eu tenho aqui o aumento da perseguição aos religiosos. Os padres que não aceitam jurar a Constituição, eles acabam sendo expulsos, tá? da França revolucionária. Eu tenho mais de 400 padres que acabam sendo expulsos. A Revolução também, ela proíbe agora, Robespierre proíbe as ordens monásticas. Então, aquelas ordens regulares, elas são proibidas. Então, aqueles que não aceitam abandonar as ordens religiosas são perseguidos e são condenados à morte. Eu tenho aqui a morte das irmãs carmelitas, tá? Que negaram-se a abandonar o convento em que viviam e elas acabaram sendo guilhotinadas. 16 irmãs carmelitas sendo guilhotinadas. Então, isso também provoca os camponeses que são extremamente religiosos, eles também se rebelam com a República e com essa perseguição à igreja. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho a morte de aproximadamente 200 mil camponeses nesse movimento, tá? Então, 200 mil camponeses acabam morrendo nessa chamada revolta da Vendéia. Eu tenho também a criação de um calendário revolucionário. Esse calendário, ele passa agora os meses, eles passam a ser, eu tenho ainda 12 meses, tá? Só que os meses, eles passam a ter uma divisão diferente. Eu tenho a semana, são meses de 30 dias com 3 semanas. Então, cada semana tem 10 dias, tá? Qual é o principal objetivo disso? O principal objetivo, ou um dos, é acabar com o domingo. Não estou entendendo. Pessoal, domingo é dia de ir à missa. Lá na missa o padre dá o sermão e as pessoas acabam sendo influenciadas pelos sermões. Então, se não tem mais domingo, você não precisa mais ir à missa. E aí você não sofre mais a influência da igreja. Aliás, o Robespierre, ele proíbe, além das ordens monásticas, tal, ele proíbe também aí o culto de imagens, tal. Então ele cria um calendário revolucionário, onde os meses têm agora as estações do ano. Então, o mês ventoso, o mês dos ventos, pluvioso, da chuva, germinal, as plantas estão nascendo, floreal e brumário, que é o mês da bruma, da névoa, termidor, que é o mês do calor, tá? Bom, fora esse lado, vamos colocar assim, cruel de Robespierre, ele promove algumas coisas no campo cultural, social interessantes. Ele vai transformar o Louvre, que era um antigo castelo do rei, em um museu de obras de arte. Muitas dessas obras de arte vão ser confiscadas dos elementos do clero, da nobreza. Depois Napoleão vai dar uma grande contribuição também saqueando de outros países, como por exemplo do Egito, tá? Então Napoleão invade o Egito e vai saquear esse território. Vai criar também a Escola Politécnica, o Conservatório de Música,
vai decretar o fim da escravidão nas colônias. Esse fato aqui é importante para a gente, tá? O fim da escravidão nas colônias. A gente tem que lembrar de qual país? A gente tem que lembrar do Haiti, tá? No Haiti, então, os negros agora ganham a liberdade. Tudo bem? Mais tarde, com o fim da Revolução Francesa, quem assume o poder? Napoleão Bonaparte. E o que Napoleão faz? Ele restaura a escravidão no Haiti. Os negros que eram escravos ficaram livres. Aceitam voltar a serem escravos? Não. E iniciam uma luta que culmina no processo de independência. Então, o exemplo do Haiti ele é bem peculiar na América, porque de uma maneira geral, quem é que liderou a independência da América? A elite colonial. O Haiti foi uma exceção, foram os negros. Eu tenho aqui a imposição do édito máximo. A inflação ela continuava sendo um grande problema da França revolucionária. E aí ele tenta conter a inflação como? Tabelando os preços, tá? Então, eu tenho aqui um tabelamento de preço. Ele estabelece um preço máximo para os produtos. Quem vendesse acima seria punido como um traidor da revolução. Então, um tabelamento de preços. Qual que era o objetivo? Conter a inflação. Também não vai dar certo. Tabelamento de preços. Bom, aqui a gente tem duas imagens, tá? A morte de Marat. Marat ele era um jornalista, né? Escrevia no jornal Amigo do Povo, Le Ami du Peuple, sei lá, a minha pronúncia em francês deve ser ótima, né? E o que ele fazia, Marat? Ele simulava essa onda de perseguições, tá? Aquele período do terror. E é claro que muitas pessoas, principalmente pessoas cujos parentes estão morrendo, estão descontentes com esse estímulo a essa onda de violência. Até que uma jovem chamada Charlotte fala que precisa falar com Marat, que ela tem uma lista de traidores. Marat ele tinha problema de pele, então ele ficava muito tempo na banheira, onde a água morna aliviava suas dores. Ela vai e entrega essa lista para ele, na verdade uma lista de nomes falsos. E assim que ele começa a ler, ela vai e mata Marat. Essa pintura feita por Davi, que era amigo de Marat, mostra uma cena totalmente diferente daquela que provavelmente tem acontecido. A gente não está vendo uma gota de sangue, a gente não está vendo nenhum local, né, com um corte de faca, ele está com um semblante tranquilo. Então Davi quis dar a essa morte de Marat, né, uma grandiosidade. E aí esse outro quadro, olha só o que está escrito ali. Robespierre, ferido e vigiado por soldados, aguarda o momento que será levado à guilhotina. Robespierre, ele vai até a convenção e faz um discurso. Assim que ele termina o discurso, ele fala o seguinte: há entre vocês traidores. O que acontece com os traidores? Os traidores são mortos. E aí, na hora que ele vai falar quem são os traidores, ele para e fala: amanhã eu direi quem são os traidores. E vai embora. Imagina o terror que os deputados passaram a vivenciar, porque qualquer um podia ser acusado de ser traidor. E aí, no outro dia, quando Robespierre volta à convenção, assim que ele está entrando, um grupo de deputados vai e atira contra ele. O tiro não mata ele, mas quebra todo o seu maxilar, tá? Na verdade, essa foto, né, essa pintura, para ela ficar mais realista, ela deveria ter um pano aqui envolvendo todo o maxilar de Robespierre, tá? Ele perde a sua mais potente arma, que é a sua oratória. E aí ele é julgado como um traidor da Revolução. E o que acontece com os traidores da Revolução? São guilhotinados. Então, a morte de Robespierre na guilhotina coloca fim a esse período do terror, fim praticamente ao uso da guilhotina. E agora a alta burguesia aproveita essa instabilidade gerada pela morte de
Robespierre para retomar o poder. Esse fato ele ocorre através, né, daquilo que ficou conhecido como golpe do 9 Termidor, tá? Golpe do 9 Termidor, ou reação termidoriana, é a mesma coisa. Então, o Termidor. Esse fato provoca o retorno de quem ao poder? Da alta burguesia, que agora está agrupada em um partido político, o Partido da Gironda. O golpe do 9 Termidor, então, marca o fim da convenção e o início da fase do diretório. Por que nós chamamos esse momento de diretório? Pelo simples fato que, nesse momento, o poder, né, a república, ela passa a ser exercida por 5 diretores, tá? Por isso a denominação fase do diretório. E quem é que governa? Quem que seriam esses diretores? Eles são membros do Partido da Gironda, então elementos da alta burguesia. E o que eles fazem? Eles aprovam uma nova Constituição. Então, a terceira Constituição da Revolução. Nessa nova Constituição, muitas conquistas populares adotadas na fase da Convenção são anuladas. Eu coloquei aqui um exemplo, que é o retorno do voto censitário. Eu tenho também a implantação do chamado terror branco. O que seria esse terror branco? Agora, quem é que persegue os opositores? São os girondinos. Então, seria a oposição, ou melhor dizendo, a perseguição, tá? A perseguição aos opositores dos girondinos, inclusive com a morte. Então, a perseguição aos opositores aí dos girondinos. Aos opositores dos girondinos. Esse fato, então, ficou conhecido como terror branco dos girondinos. É um momento também de grande tensão, tá? Por que de grande tensão? Os girondinos tomaram o poder, tá? Mas o poder deles está consolidado, tranquilo? Não. Alianças militares ainda temem a Revolução Francesa. Então, os países continuam se unindo contra a França. E a ameaça de uma invasão é iminente e eles precisam se proteger. Os jacobinos saíram do poder, mas eles aceitaram numa boa essa perda do poder? Não. Eles lutam para retomar o poder. Eu tenho também um jornalista, o nome dele François Babeuf, mas ele fica conhecido como Graco. Babeuf, tá? O que ele defende, tá? Esse François Babeuf, por que ele fica conhecido como Graco Babeuf? Devido aos irmãos Graco, tá? Vocês lembram quem que são lá os irmãos Graco? Eles são tribunos da plebe na Roma Antiga e eles defendem a reforma agrária. Graco Babeuf, ele defende o fim da propriedade privada, que tudo seja de todos, e ele acaba sendo preso pelos girondinos e morto, tá? Isso aumenta o clima de tensão, porque muitas pessoas que apoiavam, né, Babeuf ficam revoltados com esse ato. Então, está complicada a vida desses girondinos, tá? Eles estão, né, com um poder muito instável. É necessário eles encontrar uma solução para manter as suas conquistas. E qual que vai ser essa solução? Próximo slide. A solução é apoiar um golpe que concentra o poder nas mãos de Napoleão
Bonaparte. Então, calma aí. A burguesia não era contra o poder centralizado nas mãos de uma pessoa? Quer dizer, mais ou menos. Ela era contra o poder centralizado nas mãos do rei, porque o rei defendia os interesses de quem? Do clero, da nobreza. Tudo bem uma pessoa concentrando o poder em suas mãos, desde que essa pessoa defenda os meus interesses. E Napoleão era a pessoa ideal. Por quê? Ele tinha o comando do exército. Ele era um grande líder, então ele tinha os soldados, o exército revolucionário ao teu lado. Mais do que isso, ele era visto pelo povo como um herói. Então ele tinha esse apelo popular. Então o que acontece? A alta burguesia e setores do exército apoiam o golpe que coloca Napoleão no poder. Esse golpe ocorreu no dia 18 de Brumário, tá? No nosso calendário é o dia 9 de novembro de 1799. Então, esse fato marca o fim da Revolução Francesa e o início da era desse carinha aqui, ó, de Napoleão Bonaparte, tá? Olha aí, novamente, aquele gesto de aprovação que eu falei para vocês, o braço estendido, tá bom? Até mais, tchau, tchau.